Olá, muito bem-vindo a mais uma leitura aqui do canal Ana Encanta. Nesse vídeo você vai pensar numa pessoa e eu vou te contar se ela vai te procurar ou não, quando, né, se for o caso, quando isso acontece. A gente vai explorar um pouquinho essa situação. Vou te apresentar as opções e aí você faz a sua escolha com calma. Opção 1, vou usar esse bastão de selenita. Perdão pelo barulho. Bastante selenita, opção número 1. Torre de cristal, opção número 2. Se precisar, pausa o vídeo para você se concentrar, mentalizar a pessoa. Você pode mentalizar uma pessoa para cada opção também, fica à vontade. Mentaliza, pede a resposta que você precisa ouvir nesse momento e faz a sua escolha com toda a calma necessária. Não tenha pressa. Vou iniciar com o grupo 1, você que escolheu a selenita. Vou deixar ela aqui. Então, a gente vai descobrir se essa pessoa que você está mentalizando nesse momento traz ele ou ela para a mesa, coloca à sua frente. Mentaliza bem, que a gente vai descobrir se essa pessoa vai te procurar, primeiro de tudo, né? Enquanto eu embaralho, aproveita para interagir com o vídeo, curtir, deixar uma sugestão, caso você queira, aqui nos comentários, sugestão de tema. Essa é a energia de troca aqui do canal. Essa é a energia, essa é a forma de você dizer para o universo que você aceita essa mensagem, que você recebe ela de coração aberto. E a sua forma de ajudar o canal também a seguir existindo. Essa é a nossa melhor e maior troca por aqui. Então, grupo 1. Essa pessoa vai te procurar. Vamos descobrir. Essa pessoa que você, muitas cartas, está mentalizando, ela vai te procurar. Primeiro de tudo, primeira resposta, assim, muito direta que me vem aqui, é que sim. É uma resposta positiva. Sim, essa pessoa te procura. Porém, já adiantando a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Tirando mais cartas, já como saíram várias cartas, eu já vou adiantar que por elas eu vou te dizer que não necessariamente vai ser tão rápido. E esse tão rápido significa no tempo que você imagina. Não sei o que aconteceu entre vocês. Não sei quando isso aconteceu entre vocês, que causou esse afastamento. Mas a gente tem aqui um processo de compreensão, de aceitação, talvez, algo nesse sentido que precisa acontecer. E aí, o que eu quero dizer, né? Como eu disse, pode ter sido algo que aconteceu esse fim de semana, recente, essa semana passada, sei lá. Tá muito fresco. A impressão que me vem de uma das possibilidades, não é todo mundo, mas uma das possibilidades é essa. É alguma coisa que aconteceu, tá muito fresca, que precisa ser ainda absorvida, entendida. Precisa assentar. Sabe, quando a gente ainda tá ali no calor das emoções, no olho do furacão. Então, essa situação, ela precisa amansar, para que então essa pessoa consiga se abrir, consiga fazer esse movimento de reaproximação, de te procurar. Mas de modo geral, eu vejo aqui que tem uma possibilidade sim positiva para isso acontecer. Aqui, palavras que me vêm, né, quando eu olho para essas cartas, a gente tem aqui uma questão de maturação. Preciso ter maturidade. Essa pessoa, possivelmente, principalmente se for o homem ou a pessoa com a energia masculina da dinâmica, essa figura, essa pessoa precisa amadurecer em relação a você, em relação a isso que aconteceu. Precisa amadurecer de modo geral, né?
Amadurecer, às vezes, a ideia ou processar o acontecimento, como eu disse, né? O que causou o desentendimento. Mesmo com esse julgamento. E esse 7 de paus, ele me leva, é uma carta que me leva pela postura em si, né? Não preciso nem ir muito distante em significado, é pela postura mesmo da figura. A gente tem aqui, não quer focar. A gente tem aqui essa pessoa, né, em posição de lótus, meditando. É isso, precisa de tempo para pensar. Acho que é a melhor forma de traduzir isso. Ele ou ela precisa de tempo para pensar. Ou você também pode estar espelhado aqui. Pode ter sido algo que alguém fez para você, alguma coisa que aconteceu que você se afastou, ou que causou uma dor, uma frustração, alguma coisa em você, te machucou, te feriu. Então você precisa desse tempo ainda. E aí sim, essa pessoa vai te procurar. Mas, quando isso acontecer, você vai precisar ter passado por esse processo. Você vai precisar desse tempo para processar tudo isso. Mas o louco, como é a roda da fortuna, me lembra também bastante a carta do louco nesse tarô. A roda da fortuna, como é a primeira carta que sai, tem uma energia de mudança positiva, eu diria. Porque se a gente está falando de um afastamento, né? Se a leitura se inicia para responder a pergunta, né, sobre alguém que se afastou, se essa pessoa vai te procurar, e a gente tem a carta da mudança, eu levo mudança com o Rei de Ouros, eu levo para uma resposta, né, para um movimento de mudança positiva. Vamos ver o que mais eu posso te dizer. Já respondi, né, o quando, quer dizer, mais ou menos, que talvez não seja agora, precisa de um processo aí. Mas vamos ver então se eu consigo prever uma ideia, uma possibilidade de janela de tempo para isso, para essa pessoa te procurar. Não virou. Nem caiu. O louco, acabei de falar nessa carta e ele sai. Eu não sei porquê, mas pra mim são cartas muito parecidas. A postura da pessoa, né, da figura central, de braços abertos, uma postura de entrega. Não sei. Uma lembra a outra. E aí o que a gente tem aqui é o Rei de Espadas com o louco. Em quanto tempo o Rei de Espadas, ele é uma carta que leva a gente a pensar numa energia de rapidez. Quer dizer, leva a gente, né? Me leva a pensar numa energia de rapidez, o elemento ar. É um dos elementos mais rápidos, mais ágeis do tarô. Então tem uma energia de rapidez. O louco tem uma energia também de algo na iminência de acontecer, tem um movimento na iminência de acontecer. Então eu diria que a gente tem aqui duas cartas que sim apontam para algo, não sendo contraditória, né, como eu disse, que aqui talvez não seja tão rápido assim, mas eu não tenho uma clareza de tempo em si. Eu até posso levar essas cartas para período de signo, por exemplo. Ali a temporada de algum signo, caiu uma carta no chão, eu preciso pegar. Caiu aqui a rainha de espadas no chão. A gente tem aqui esse casal. Mas, enfim, eu precisava pegar porque eu vou usar ainda o deck. E aí, como eu ia dizendo, eu posso levar, por exemplo, o louco é uma carta que pode ser associada à energia de aquário, por exemplo. Então, eu até poderia falar ali a temporada de aquário, a próxima, né? Quando, a partir do momento que você está assistindo o vídeo, a próxima vez que esse signo estiver no mês, né? No mês do signo, a carta de espadas, uma carta de espadas, a gente tem uma energia de semanas, uma janela de tempo de semanas. Então, pode ser essas duas possibilidades. Mas eu levaria muito mais para a resposta que eu já comecei a dar antes, de precisa de um tempo. Se é uma pessoa
que consegue, você já sabe que é alguém que consegue processar as coisas rápido, tocar a vida, sabe? Aquela coisa de bola pra frente e vamos ver, né? Vamos rever, vamos conversar. Isso vai configurar um tempo mais rápido para você. Se alguém ou muito imaturo, ou imatura, né? Ou alguém muito que precisa de um tempo maior para pensar, para processar, para desemburrar, sabe essa coisa de, às vezes, né, uma pessoa que ficou magoada com a situação, ou você é a pessoa que ainda tá muito magoada, muito machucada. Não adianta eu falar que em algumas poucas semanas, porque apareceu aqui, isso tudo vai andar, vai fluir. Não é assim. Então depende demais de como cada um dos envolvidos aqui processa emoções. Mas, de modo geral, né, como eu disse, tem sim aqui essa energia mais rápida e tem também essa necessidade de amadurecimento. Quanto mais madura for a pessoa ou as pessoas, mais rápido isso acontece. Vou deixar desse jeito. E aí eu vou finalizar então. A gente já viu quando, né? E vamos ver o que mais, para finalizar, o que mais você precisa saber sobre essa pessoa, sobre essa situação. Grupo 1. 6 de ouros. Vou ficar com essas que eu vi. Senão fica muita carta. Eu falo demais sobre cada uma. Eu gosto de aprofundar os significados, né? Bom, 6 de ouros. Por que pra mim é muito óbvio aqui? O que mais você... Como, né? Mensagem de o que mais você precisa saber. Precisa existir um equilíbrio. Precisa ter um reequilíbrio nessa situação. Essa dinâmica, essa troca entre vocês, ela precisa ser justa. Essa pessoa, ou você, ou principalmente os dois, de fato precisam amadurecer. Essa é uma das principais palavras dessa leitura. Palavra-chave aqui, amadurecimento. Esse imperador traz isso. Ao mesmo tempo que ele traz uma energia de fortalecimento. Acredito que aí a gente esteja... Bom, a gente está falando aqui sobre a pessoa que saiu magoada, frustrada, ferida, né? Aquela que se afastou. Tem um motivo para essa pessoa ter se afastado. Seja você, seja o outro. Essa pessoa precisa de um processo, ela tá passando por esse processo de se fortalecer, de se reconhecer maior, mais forte. Independente de gênero, se tornando esse rei de ouros, se tornando esse imperador. Essas duas figuras, elas têm são figuras imponentes, são figuras de força, de poder pessoal, de alguém que sabe o lugar que ocupa, alguém que reconhece a própria força. Aqui, essa pessoa precisa chegar nesse ponto, seja o outro, seja você, precisa, quando eu falo amadurecer, é também se fortalecer. Para então não estar tão fragilizado, tão vulnerável, para conseguir voltar a se abrir, voltar a interagir nessa dinâmica, voltar a se aproximar. Que como a gente viu no início, é possível sim, existe um movimento, existe caminho para esse movimento de reaproximação dessa pessoa te procurar. Mas não é tão simples assim. É alguém que no momento está mais fragilizado e precisa encontrar o caminho de volta para si mesmo ou para si mesma, para esse lugar aqui de rei de ouros, de imperador, de rei de espadas. A gente tem essas três figuras aqui de realeza, né? Os donos da força, os donos do poder. Então é isso, essa é a energia que essa pessoa precisa chegar. E existe desejo, existe um impulso interior. Assim como existe esse mesmo impulso interior para você, para se reaproximar.
para fazer esse movimento. Só que é alguém que só vai fazer isso quando estiver pronto ou pronta. Só vai fazer isso quando estiver com a própria energia equilibrada, porque só assim consegue fazer a energia da dinâmica de vocês estar em equilíbrio. A gente tem aqui com esse 6 de ouros a energia da troca, do dar e receber. Não pode ser desequilibrado. Para o relacionamento, né, para a interação, para a dinâmica, ela existir, ela precisa ser equilibrada. Aquilo que eu ofereço é proporcional àquilo que eu recebo. Então, esse é o momento de vocês. Eu acredito que os dois precisam se equilibrar, se fortalecer, se empoderar, resolver essas questões que dizem respeito aos dois, processar essas emoções, amadurecer, para então estar prontos um para o outro para se reaproximar. Veja se isso faz sentido na situação que você trouxe aqui com essa pessoa que você mentalizou quando escolheu o grupo número 1. Caso não, você pode assistir o grupo 2 ou vou deixar aqui no card uma outra leitura do canal. Quem sabe lá não tem uma resposta mais adequada ao seu momento nessa situação, tá? É isso. Meu contato vai ficar aqui embaixo, caso você queira uma leitura particular, direcionada à sua energia. É sempre interessante fazer, né? As leituras do canal servem como direcionadores, mas se existir a oportunidade, faça uma leitura particular, porque é sempre mais certo, né? Mais direcionado para você. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a Torre de Cristal, essa pequena torre, vou deixar ela aqui. E a gente vai ver então qual a resposta, né, para a pergunta que a gente fez no início do vídeo. Se essa pessoa que você mentalizou, pensa nela, feche seus olhos, visualiza essa pessoa na sua frente, traz ela para a mesa, traz para a leitura, que a gente vai descobrir se essa pessoa vai te procurar. Grupo 2. Enquanto eu embaralho, aproveita e curte o vídeo, interage, me conta aqui nos comentários, deixa alguma sugestão de tema caso você queira, porque essa é a energia de troca do canal. É assim que você afirma para o universo que você abre o seu coração para receber essa mensagem. E é assim que você ajuda o canal a seguir existindo também. Essa é a nossa força de troca aqui. Certo? Então, grupo 2. Essa pessoa, ela vai te procurar. 6 de espadas, 7 de paus. Saiu do primeiro grupo, inclusive, esse 7 de paus. A Imperatriz e o carro. Nossa, me bateu uma dor de uma pontadinha na cabeça, sabe? Uma dorzinha. Eu não tava com ela. E é interessante, assim, porque pode ser até uma representação do que essa pessoa, ou até você, né, pode sempre estar invertida aqui a resposta, mas vou colocar como uma pessoa o que ele ou ela tá passando nesse momento, pensando demais. É muito engraçado porque, de alguma forma, isso é parecido, a resposta é bastante parecida, não é a mesma coisa, mas parecida com a do primeiro grupo. Por quê? A primeira carta, ela resume muito o que apareceu no primeiro grupo. Então, se você tá vindo de lá, da primeira mensagem, aqui é só um reforço para você saber que tudo que foi dito lá é aquilo. Era aquilo que você precisava ouvir. Por quê? E aí agora você que só escolheu o grupo 2, né? Vou explicar aqui. Esse 6 de espadas, ele traz uma energia de alguém que precisa sair de um determinado estado interno, de uma determinada circunstância emocional, mental, por isso talvez na minha dor de cabeça, né, do nada, alguém que tá talvez
presa num looping mental, pensando e repensando sobre essa situação, sobre você, sobre o que aconteceu, sobre o que não aconteceu, sobre o que gostaria que tivesse acontecido, e não consegue sair daquilo ali e tá preso. Então, aqui, isso é turbulento. A gente tem essa água toda aqui, né? Isso é turbulento. Isso é um turbilhão de emoções e pensamentos, e é confuso. E é impreciso, é imprescindível sair desse estado. E é isso que essa pessoa tá fazendo. E esse é o principal dessa mensagem, né? Essa pessoa tá saindo, mas ainda tá ali. Foi a primeira carta que saiu. A segunda, a gente sai da turbulência e passa pra meditação. É isso que a gente tem aqui. E eu tô interpretando bem assim, de acordo com a imagem mesmo, porque essa é a sensação que eu tô tendo, de fato. Eu só tô traduzindo as imagens. A gente sai da turbulência e entra na meditação, que é a organização. É uma pessoa que nesse momento, e eu ainda não respondi a sua pergunta, né? Se vai ou não te procurar. Porque é isso. Em primeiro lugar, eu tenho um processo positivo. De que sim, possivelmente essa pessoa vai te procurar. Porém, ela precisa passar por isso aqui antes de qualquer coisa. E é aí que entra um detalhe. Esse te procurar pode não ser agora, pode não ser nunca. Tudo pode mudar o tempo inteiro. Então eu não tô aqui pra te iludir. Por isso que eu tô te contando tudo isso. E aí você vai precisar pensar um pouco se essa pessoa é alguém que tem maturidade suficiente para sair daqui, chegar aqui e encontrar a solução. Para se retirar desse problema, desse turbilhão. Se você conhece e é alguém capaz de fazer isso, e rápido até, então aí a gente tem sim o embrião de um movimento na sua direção. Alguém que sim, possivelmente, a gente tem o carro, a gente tem uma sequência aqui, bonita até. A gente tem movimento como última carta. O carro é aquele que anda, que se direciona. Se a gente está perguntando se essa pessoa vai te procurar e eu olhasse só essa, eu diria, claro que vai. É óbvio que vai. É o carro. O carro com a Imperatriz, é óbvio que vai. Porém, tem tudo isso aqui antes. Então não se iluda achando que é uma pessoa que super vai amanhã te procurar. Não necessariamente. É uma leitura coletiva, depende de caso a caso. Como eu sempre digo, é sempre bom você ouvir a mensagem, porém fazer uma leitura particular. É interessante, né? Principalmente nesses casos, pra gente saber exatamente qual é o desenrolar da sua situação. Seja comigo, seja com qualquer outra pessoa. Mas você pode procurar fazer essa leitura, porque aqui a gente tem sim um possível desenrolar positivo, porém depende. E aí a gente vai ver aqui, então agora, primeiro de tudo, quando a gente vai pode ser que apareça, né, uma ideia aqui de janela de tempo para que esse processo se dê, finalize, para então a gente chegar no carro. Não prometo, nem sempre aparece, porque obviamente depende de cada pessoa, de cada consciência, mas a gente vai ver uma ideia de tempo e depois um conselho final. Bom, então, como eu disse, quando uma janela, uma ideia, né, de tempo até essa pessoa te procurar, até essa pessoa, vou colocar assim a pergunta, tá? Até essa pessoa tá pronta, passar por todo esse processo, esse movimento interno para estar pronta para fazer o movimento na sua direção. Quanto tempo? Uma ideia, né? De quanto tempo? Saíram 3 aqui. Vou usar as 3. Normalmente eu uso 2. Vou usar as 3. A gente tem 2 de copas, 7 de ouros e As de espadas. Considerando que o 7 de ouros é uma carta que traz uma energia muito mais lenta, teoricamente eu poderia olhar para ela com anos. Não vou fazer isso, não vou usar, eu vou usar ela só para reforçar a ideia de que
é um processo. Percebe? A gente tem uma raiz aqui, essas sementes, né? A semente que dá lugar, que cria a raiz, até a planta está pronta para subir para a superfície, para brotar na superfície, tem todo um processo interior que acontece lá dentro, até essa pessoa estar pronta, tem todo um processo. É isso que essa carta representa. Eu diria que, como eu acabei de dizer antes, né, não tem muito como dizer quanto tempo, como precisar quanto tempo. É processo. Mas, por outro lado, como eu tenho essas duas outras cartas, eu vou usar elas para trazer uma ideia. A gente tem aqui algo entre o As de Espadas, ela representaria uma semana, uma carta rápida, né, uma energia rápida. O naipe de espadas traz uma energia de movimento rápido, de tempo rápido. E copas é um pouquinho mais lento, seriam meses. Então, a gente pode ter entre uma semana e 2 meses. Seria mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui com essas cartas. Mas eu, sendo muito honesta com você, não confiaria tanto assim nessa janela de tempo. Principalmente porque aqui, quanto mais difícil esses sentimentos, talvez o que aconteceu, né? Não sei se depende do que aconteceu entre vocês, depende porque o motivador do afastamento. Me vem uma outra possibilidade aqui, né? Pode não ser que, sei lá, vocês tiveram alguma coisa aconteceu e houve o afastamento. Pode ser que vocês nunca estiveram juntos. É alguém que tá aqui, é muito possível ser isso, alguém que tá resolvendo uma outra situação na vida, tá lá, tá lidando com aquilo, tá resolvendo, tá no processo, precisa, vamos colocar aqui, né, um outro relacionamento, por exemplo. Outras questões também da vida podem ser, não é só relacionamento, mas vou colocar, por exemplo, tá finalizando, tá resolvendo, tá difícil, então tem muita coisa brotando ali naquela situação. Vai precisar passar pelo luto, passar pela cura de tudo isso que aconteceu para estar pronto ou pronta, né, para começar a pensar em se relacionar com uma outra pessoa, para então se aproximar de você. Por isso, esse processo aqui. E aí, principalmente nesse caso, pro outro também, né? Mas nesse caso, não quer dizer que essa pessoa não esteja já se movimentando na sua direção. É alguém que tá. Quanto mais se desprende daquilo que tá fazendo mal, que vai ficando no passado, mais essa pessoa tá se preparando para se aproximar de você. Porém, não significa, né? Por mais que tenha saído essa janela de tempo aqui, não significa que em 2 meses é alguém que vai ter resolvido tudo isso. Depende do que aconteceu. Depende do que essa pessoa está vivenciando hoje. Mas, sim, principalmente nesse caso, como eu disse, tem claramente um movimento super positivo de vir na sua direção. Se vocês nunca tiveram nada. Mas se tiveram, também todo esse passado precisa ser processado. Aí é um pouco mais delicado, talvez, né? Porque vocês já tiveram essa situação que causou um estremecimento. Então, é delicado, né? Não tem como dizer que não é. Enfim, vamos pegar uma mensagem final pra você. Do grupo 2. O que mais você precisa saber? Rei de Copas, 5 de Ouros e a Rainha de Espadas. A gente tem aqui alguém, e eu diria que isso serve pra você também. Independente da situação, independente se é alguém do passado, se é alguém novo, você nesse momento, tudo que você pode fazer, o que é melhor pra você fazer é se trabalhar mental e emocionalmente, olhar pra dentro, cuidar das suas feridas, cuidar daquilo que
das suas crenças, daquilo que você acredita que é, das suas limitações, olhar para isso, olhar com carinho para isso, para que você comece a fazer essa limpeza interior, até da sua espiritualidade também. Não aparece tão forte aqui, eu tô apontando mais para uma questão mental, emocional, né, psicológica e tudo mais, mas por que não falar também do espiritual, falar também da sua espiritualidade, para que você se limpe, para que você se cure daquilo que te fere, independente da outra pessoa, essa ou qualquer outra. Então é um recado para você. Mas sobre a situação em si, esse é o processo que essa pessoa está passando ou vai passar muito em breve, de se curar, de se limpar, de limpar curar, né, olhar e expandir as próprias limitações. Vou dar um exemplo muito direto aqui, que não necessariamente é o caso dessa pessoa, mas é possível. É alguém que, por ter passado por determinado relacionamento, agora vai começar um processo terapêutico. Não me surpreenderia em algum futuro próximo essa pessoa te falar que começou a fazer esse acompanhamento, por exemplo, exatamente para sair desse lugar. É necessário. Então eu acredito que exista um impulso interior nessa pessoa levando ele ou ela a sair daqui, sair da limitação, sair da dor, sair do sofrimento. E muitas vezes a gente só consegue fazer isso com ajuda. Então não me surpreenderia essa pessoa fazer isso, ou pode ficar como dica para você fazer isso caso você sinta, já vem sentindo que é necessário há algum tempo. Tá aqui a confirmação para você de que é importante. Vai ser benéfico, extremamente. Então, é alguém que tá saindo, tá trabalhando o emocional, fazendo esse movimento de cura interior. Pode também estar nesse movimento de buscar a espiritualidade. Não me surpreenderia também. Tá nesse processo de trabalho interno, emocional, mental. A rainha de espadas aqui, ela representa a ordem, a organização. Depois que eu senti, eu processei. Agora as coisas estão mais organizadas dentro de mim. Agora, com essa ordem interior, agora que eu sei o que eu sinto e como que eu lido com isso que eu sinto, não é resolver, é lidar minimamente com isso que eu sinto. Agora eu tô pronta ou pronto pra voltar à vida, pra me entregar de novo, pra interagir de novo. É um processo aqui, a leitura toda fala de processo, até chegar nesse lugar. E como normalmente as pessoas falam, né, da rainha de espadas ser uma pessoa fria, não é isso. Não é isso mesmo. Ela só tem tudo pensado, refletido, porque é aí que tá a força dela, na compreensão. Eu entendo o que eu sinto, e eu não deixo que isso me domine. Eu não deixo meus pensamentos e meus sentimentos me dominarem. A turbulência, eu domino. Minimamente, né? Também achar que domina completamente é uma ilusão. Mas eu domino. E dominando eu controlo, entre aspas, né? Eu controlo e eu consigo saber o que fazer pra me retirar desse lugar de dor, de sofrimento, pra não entrar tão mais aqui e me colocar mais plena na vida. Me sentir mais plena na minha vida. Essa é a força dessa rainha. Então esse é o movimento que essa pessoa está passando. Talvez você também precise passar para que então o encontro aconteça. Seja em uma semana, 2 meses ou mais. É quanto for necessário. Certo? Como eu disse, acho que falei nesse vídeo, né? Se você quiser uma leitura particular, meu contato vai ficar aqui embaixo. É sempre importante fazer, né? Ouvir essas mensagens, mas também buscar aquilo que diz respeito única e exclusivamente à sua energia, à sua situação,
Então, por isso, meu contato sempre fica embaixo dos vídeos pra gente fazer, se for do seu interesse, essa consulta. E vou deixar aqui na tela uma outra leitura do canal, se você quiser seguir recebendo essas orientações da espiritualidade, do universo, através de mim, através dos meus vídeos, através desse canal, certo? É isso, vejo você no próximo.